No Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreve o evangelista Mateus, a partir do versículo 16 do capítulo 1, narra-se sobre o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus. Aqui estamos diante de um divisor de água, um divisor da história. E especificamente no versículo 21, que diz assim: "E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Observe que as diretrizes aqui dadas a Maria e a José é sobre o objetivo da chegada de Jesus, o propósito da chegada de Jesus. Jesus tem um propósito, e o propósito é salvar o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus, em hebraico, significa aquele que salva, ou salvação. O Deus salva. É a palavra Yeshua, é a mesma palavra para Josué. E nós, observando aqui o que a Bíblia, no decorrer da sua narrativa, da sua história, nós podemos observar que Jesus, primeiramente, ele veio salvar-nos da culpa do pecado. Nós éramos culpados, e o pecado nos culpava diante de Deus. Então, primeiramente, Jesus nos salva da culpa do pecado. Nós éramos culpados e não havia nada em nós que pudesse agradar a grandeza e a soberania de Deus. Segundo, Jesus nos livra do domínio do pecado. O pecado, ele nos dominava, nós éramos dominados pelo pecado. E se nós pararmos para observar, tudo aquilo que nós praticávamos antes de receber Jesus como Salvador era sob o domínio do pecado. A Bíblia vai dizer que todos os homens pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E a Bíblia diz que o pecado também, na carta que Paulo escreve aos Romanos, tem o poder de dominar o ser humano. Então, a gente vê muitas pessoas sendo dominadas pelo pecado. E terceiro, da presença do pecado. O pecado sempre está presente na nossa vida. Sempre aonde estamos, ou aonde frequentamos, ou seja na escola, na faculdade, no trabalho, no trânsito, a gente está sempre ali observando que o pecado se faz presente. E se não estivermos vigilantes ou vigiando, nós vamos, às vezes, acabar caindo nessas armadilhas, porque a presença do pecado, ela está sempre diante de nós. Aquilo que, às vezes parece que não é pecado, e a gente tem que tomar o cuidado para não acabar criando pecados e engordando eles, que são pecados que a gente acha que não tem tanto efeito. Eu li um livro um tempo atrás chamado Pecados Intocáveis, que lá no livro o autor ele fala sobre os pecados que a gente mima, os pecadinhos, que é a inveja, às vezes você pega uma caneta emprestada, não devolve, e uma série de pecados em que a gente acaba criando esses pecados, e são prejudiciais, pode ser um problema para nós no que diz respeito aí o reino de Deus e a salvação. Então, a gente tem que tomar o cuidado porque o pecado sempre está presente. Em quarto lugar, das consequências do pecado. O pecado ele traz consequências gigantescas na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada enquanto cristão. Há pecados que destroem a vida. Quantas pessoas que a gente viu, que a gente caminhou junto e hoje deixaram de existir dentro do ministério, dentro da caminhada cristã, porque foram destruídas pelo pecado.
O pecado, ele traz consequências em que, às vezes, as pessoas não conseguem se levantar mais. Tem que procurar ajuda da parte do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus tem esse objetivo. Qual o objetivo? Salvar o seu povo da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências do pecado. Nós temos que sempre orar a Deus, buscar a Deus para que Ele nos livre dessas coisas que são relacionadas ao pecado que se faz presente na nossa vida. Oremos a Deus para que nos livre da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências do pecado. Esse o objetivo do Senhor Jesus vir a este mundo. Foi nos colocar de volta, nos trazer dignidade e ressignificar a nossa vida diante de Deus.